tudo bem com vocês? Eu me chamo Gelson da Maia Pavão, seja muito bem-vindo ao canal Para Longo Prazo. O objetivo aqui é que juntos a gente possa construir esse mindset sócio de investidor, tá? Então aqui o objetivo é criarmos essa mentalidade sócio, ou seja, carregar os ativos, fazer um processo de escolha dos melhores ativos, né? E com isso montar uma espécie de uma carteira previdenciária, onde eu possa carregar esses ativos no longo prazo, né, suportando crises como essas que estão acontecendo e obtendo a rentabilidade e a renda passiva no futuro. Eu estava pensando em função do que está acontecendo nesse momento, que é essa grande crise que está se desencadeando nos mercados financeiros e pode haver uma grande crise econômica mundial também decorrente disso, certo? Uma breve cronologia, principalmente dos últimos 25 anos, de como é que a Bolsa se comportou aqui no Brasil, como é que ela se comportou lá nos Estados Unidos, e para a gente ver que essas crises elas acontecem e muitas vezes quem não está preparado são processos muito difíceis, acabam corroendo o patrimônio e levando a poupança de toda uma vida. Mas também se constituem como grandes oportunidades para quem estudou, né, para quem entrou na bolsa devagar, para quem entendeu como construir um portfólio bem diversificado, como gerenciar o risco do seu portfólio. Então, quem que criou as proteções também necessárias para a carteira. Então, essas pessoas que se prepararam e que fizeram um investimento sem ganância, né? Porque quando você estava no bull market, era muito fácil qualquer ativo que você comprar valorizar em questão de um mês, 10, 15%. Então, qualquer ativo que você comprava subia. Então, muitos compraram e entraram na bolsa no último ano, certo? Se não me engano, agora aqui de memória, era 500 mil investidores e passou para quase 1,5 milhão, né? 1,3 milhão, uma coisa assim, em menos de um ano. Tá? Então, muitos entraram na bolsa sem saber o que era uma grande queda. Tá? Eu também não entrei faz muito tempo, isso no início do ano passado, mas assim, eu estudei muito, construí um portfólio para longo prazo e, no meu caso, né, foi focado assim, em rentabilidade, não em altas rentabilidades, né? Mas em ativos que pudessem proporcionar uma renda passiva, certo? Desde agora e que eu pudesse reaportar esses valores todo mês, tá? Mas enfim, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente seguir o raciocínio juntos aqui, tá? Deixa eu aumentar a tela aqui. Deixa eu ver onde está aqui, está escondido aqui atrás. Isso. Certo? Então, essa linha em azul é a bolsa aqui do Brasil e a linha laranja é o S&P, né? A bolsa, as 500 maiores da bolsa lá dos Estados Unidos, S&P 500. Né? Então, vamos ver que houve várias quedas, se formos observar, essa é uma das grandes quedas que estamos vivendo, ok? Mas também já houve de 1995, a partir de 25 anos, para não se tornar um vídeo muito longo. Mas aqui vamos resgatar um pouquinho. Aqui em 98 teve uma queda aqui da crise do ruble lá na Rússia, que foi o colapso do sistema financeiro lá da Rússia. E naquela época, até o FMI acabou intervindo, o próprio FMI acabou intervindo porque isso estava respingando nos próprios Estados Unidos. Né? Então as economias começaram a ficar mais globais, a globalização, e aí os impactos econômicos de um país começavam a ter impactos também muito mais profundos, né, com essa globalização nos demais países. Então houve aí a participação da FMI dando dinheiro para que não houvesse um colapso aí nos Estados Unidos e a nível mundial também. E então, se nós formos observar aqui essa queda de 1998, tá? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho o mapa aqui. Isso no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu voltei um pouquinho mais aqui. Tá? Então, veja só, aqui no Brasil houve uma queda de 40%. Né? Então, esse foi o volume da queda lá em 98, certo?
Aí depois a gente foi lá em 2000, um crescimento aqui de 2 anos, e aqui em 2000 houve mais uma queda aqui das bolhas.com, certo? Isso foi mais forte, desencadeou um processo de queda por mais tempo. Depois, lá em 2001, houve o atentado de 11 de setembro. Então, se nós formos considerar a bolha dos .com, que foi a falência, né, pela hiperinflação dos ativos ligados à internet e das telecomunicações na época, for pegar esse período aqui, ele saiu aqui a Bolsa Brasileira dos 17 mil pontos e veio aqui para os 10 mil pontos. Então houve uma queda também aproximada, aí, né, só que uma queda um pouquinho mais longa, de 40%. Certo? Aqui em 2002 teve também mais uma queda que agravou, que foi o Corralito. O Corralito foi na Argentina. Então, até 2002, o peso argentino e o dólar tinham uma paridade entre as duas moedas. Tinham fundos para que essa paridade existisse. E em 2002 houve um crash, houve um problema na Argentina em que essa paridade precisou deixar de existir. E com isso a dívida ela subiu em dólares, muito a dívida externa. E houve o calote da Argentina, então, principalmente para o FMI, né? Houve um impacto no mundo todo, principalmente no Brasil também. Então, se nós formos considerar aí, houve um período de queda de 98 até 2002, 2003, né? Quando começou a ter um processo de recuperação das bolsas mundiais, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Isso até o auge lá em 2018. 2017, aqui o pico em 2018 aqui no Brasil, e aí houve a crise nos Estados Unidos do subprime, que eram as hipotecas de alto risco. Então houve assim uma grande oferta de crédito no mercado imobiliário norte-americano e papéis assim com alto risco. E isso acabou gerando uma bolha que desencadeou essa crise imobiliária. E aí sim teve um impacto econômico profundo, diferente de hoje, que ainda é algo relacionado a um vírus que aparentemente vai ter um início e um fim, certo? Naquela época era uma questão estrutural, o financeiro estava em xeque, o VIX, que é o indicador que mede o medo do investidor lá nos Estados Unidos, ele chegou a bater praticamente 90% de uma escala de 0 a 100. Tá? Aqui era a iminência do colapso do sistema financeiro, era o temor, era o caos mesmo. Caiu aqui no Brasil, caiu de 72 mil pontos a bolsa e veio lá para os 36 mil pontos, né? Uma queda de praticamente 50% também, certo? Lembrando que essa queda houve lá em 2018, esse nível de percentual de queda. Isso houve nesse período que houve uma grande injeção de liquidez pelo Fed, o Banco Central norte-americano, e uma série de medidas para resgatar. Então, aqui houve a queda do banco Lehman Brothers, e aí outros bancos começaram a quebrar, até que eles injetaram liquidez no mercado para estancar, senão isso aqui iria seguir, ia dar um crash muito grande. Isso foi o maior crash desde a crise de 1929. Veja só, caiu praticamente aqui 40%. Claro que se for pegar lá nos Estados Unidos, lá do pico, lá em 2017, e trazer... Deixa eu pegar aqui de novo. Mas enfim, foi mais de 50% a queda lá nos Estados Unidos, certo? Então foi realmente uma queda muito expressiva. E aí então em 2009, a partir de 2009, houve um crescimento mundial. Os Estados Unidos e o mundo cresceram mais do que o Brasil, certo? Mas pode observar que comparado aqui a 2018, uma lateralização da bolsa aqui do Brasil, a linha azul, veja só, subiu até 2010, depois houve um processo de queda. E veio caindo. Então por quê? Aqui houve as chamadas pedaladas fiscais, no governo Lula, no governo Dilma, e estourou isso com um impeachment lá em 2016, com o impeachment da Dilma. Tá? Então aqui também houve uma queda aqui da bolsa, que chegou lá próximo aos 40 mil pontos, certo? Então quase um pouquinho acima do nível lá de 2000, voltou, né? Voltou aqui vários anos, 8 anos voltou no tempo aqui a bolsa. Depois a bolsa subiu, depois do impeachment, subiu, acompanhou o ritmo dos Estados Unidos do mundo,
E aqui em 2018, essa queda foi lá do Wesley Day, né, que houve o vazamento do áudio, enfim, do Temer, querendo parar as delações do Cunha, enfim, e aí o mercado aqui no Brasil também teve uma queda aqui no Wesley Day, que os investidores recentes mais pegaram, foi aqui de 15, 20% aproximadamente, tá? E então aqui em 2019, período aqui de final de 2018 2019, as taxas de juros começaram a cair muito no Brasil. Até aqui, as taxas de juros eram elevadíssimas, né? Então, qualquer queda da bolsa, as pessoas iam para a renda fixa em massa. O custo-benefício, o risco, não, né? A pessoa física ficava mais na renda fixa mesmo, pagando 10, 12, 15%, ou chegou a pagar 15% ao ano. Por que eu vou arriscar entrar na bolsa? Então, havia essas migrações, esse processo da pessoa física entrar na alta, vender na baixa e migrar para a renda fixa, ela acontecia porque a taxa de juros era alta. Só que a partir de 2018, então com um novo modelo, um novo modelo econômico, onde houve a inversão, ou está se tendo a redução da participação do Estado na economia e mais a iniciativa privada, o controle dos gastos públicos, a reforma da Previdência, enfim, isso empurrou a taxa de juros a níveis assim que o Brasil nunca teve. Nunca conviveu com uma taxa de juros tão baixa como países desenvolvidos viviam há muito tempo, como os Estados Unidos. Então, o brasileiro, ele foi aprendendo, né, ou foi sentindo a necessidade de migrar para outros investimentos com uma rentabilidade maior. E aqui, então, no final de 2018, 2019, as pessoas físicas começaram a migrar para a bolsa sem conhecimento. Então, houve uma grande migração aqui, né? Uma grande entrada aqui de pessoas físicas na bolsa, né? Um recorde histórico. E sem saber gerenciar portfólio, sem saber selecionar uma ação, indo na dica daquela que mais subia, certo? E aqui, então, começa, né, nesse final de 2020, todo mundo prevendo que a bolsa ia chegar a 130, 140 mil pontos. Todo mundo querendo entrar pesado na bolsa de valores, saindo da renda fixa, não tendo uma gestão de portfólio, não tendo uma gestão de risco. Acabou acontecendo essa outra queda que estamos vivenciando, né? Está acontecendo. E veja só, até hoje, se nós pegarmos o pico aqui de 2 de dezembro de 2019 até o dia de hoje, são praticamente 40% de queda. E estamos aí numa crise que ainda está indefinida, sabe até quando qual que vai ser o impacto econômico dessa crise. No curto prazo já se consegue estimar, mas será que isso não vai desencadear uma nova recessão mundial? Esse é o grande temor dos investidores institucionais, principalmente. Mas se for pararmos para pensar, isso aqui, 70 mil pontos, nós voltamos lá, só que isso é uma queda muito maior. Se a gente for considerar que lá em 2017 e 2018 o nível de balanço das empresas era X e que agora o nível de lucratividade de balanço das empresas são praticamente quase 2x. Ou seja, é a mesma coisa que é um grande desconto. É um grande desconto, só que não se sabe até quando que a bolsa vai continuar caindo. Por isso que uma gestão equilibrada de portfólio é onde você tem um percentual em renda fixa, um percentual em ações, aliás, um percentual em fundo imobiliário, diversificar o investimento em dólar lá no exterior também, né, ter um percentual de investimento lá fora e ir gerenciando esse portfólio, tanto na alta quanto na queda, com base no perfil do investidor, é isso que é o maior hedge que existe, certo? Porque não adianta agora aqui na queda querer comprar ouro, querer comprar dólar, porque a proteção já foi, né? Então esse seria o momento de ter feito isso, seria lá atrás. Então, o meu caso, assim, apesar de eu ter entrado recente na Bolsa de Valores, estudei bastante e baseado, assisti muitos vídeos, li alguns livros e me imaginei diante de uma grande crise, porque eu pensei assim, de 2008 até agora, se passaram mais de 12 anos, observando os ciclos mundiais, que são aproximadamente de 7 anos, os ciclos econômicos, ou seja, a gente já passou. Então eu estava muito ciente disso na época quando eu comecei a investir,
e eu procurei fazer um equilíbrio nos investimentos, né? Eu tive um dinheiro que surgiu extra e eu não queria deixar isso na renda fixa, mas também não queria entrar pesado na bolsa de valores, queria entrar devagar. Também entrei em fundos imobiliários, abri uma conta nos Estados Unidos, enviei dinheiro para lá e comecei a investir também, certo? Isso quando o dólar estava a quase R$ 4, menos que R$ 4, né? Hoje está a 5. E eu construí um portfólio que me permitiu o que aconteceu. Com esse portfólio aqui em cima eu estava com uma rentabilidade boa. Então o meu foco aqui foi construir ativos com baixo risco e, no meu caso, no meu perfil, né, eu coloquei a maioria em empresas de dividendos, que elas são mais resistentes à crise. E tinha uma ou duas empresas que eram empresas de tecnologia, que são empresas mais alavancadas, né, que tem um grau de incerteza muito maior e isso acaba interferindo na volatilidade do papel da empresa, né? E aí o que aconteceu aqui, tá? Eu estava aqui, se não me engano, eu comecei lá no início de 2019, eu estava aqui com uma rentabilidade de quase 20, 30% na carteira, e aí começou a cair, certo? Caiu aqui, e caiu depois aqui para 100 mil pontos. Poxa, nós estávamos quase em 116 mil pontos. Caiu para 100 mil pontos. Bom, como eu tinha um percentual em caixa grande, eu comecei com 50% em caixa. Nessa queda eu baixei um pouquinho, apliquei um pouco mais. Nessa queda aqui, eu pensei, bom, aqui é o momento de comprar. Né? A vontade de colocar todo o caixa aqui foi imensa, né? Mas aí eu voltei nos meus estudos e percebi, e se acontecer uma grande crise? Se essa for a hora de uma grande crise? Eu comprei, mas não comprei todo o meu caixa. Eu fui administrando meu portfólio, ou seja, conforme houve essa queda aqui, o meu percentual de renda fixa aumentou e o meu percentual de renda fixa diminuiu. Então eu rebalanceei a minha carteira, né, para os mesmos níveis de percentual, certo? E aí começou a acontecer as quedas aqui. Veio para 90 e poucos mil pontos. Opa, baixou o percentual de ações e aumentou na minha carteira o percentual de renda fixa. Então, o que eu fiz? Eu rebalanceei, tirei um pouquinho de renda fixa e comprei mais ação. Eu fui fazendo esse processo aqui durante toda essa queda. E o meu nível de percentual hoje, no meu caso, né, isso não é uma regra, é algo que cada um estudando vai chegar nesse nível, nessa administração do portfólio. Eu cheguei hoje, estou com 30% em bolsa, 30% em renda fixa, então eu estava aqui em cima com 50% em renda fixa. Aqui eu estou com 30% em renda fixa, então eu fui fazendo um preço médio aqui. E também fui aportando em fundo imobiliário nessa queda. E no exterior também, conforme ia caindo, sempre mantendo os níveis do portfólio e os níveis do papel também. Porque um papel, no meu caso, para mim o papel não pode passar de 7% do meu portfólio. Tá? Então, o papel passou muito de 7%, caiu muito, eu vou reequilibrando a carteira para me ter essa gestão, porque senão o que acontece também é que às vezes há um grande desconto num papel, numa empresa, né? Vamos pensar aqui em uma empresa que dá de repente 30%, eu vou lá e compro toda aquela empresa. Aí depois ela cai mais 20%, vou lá e compro mais aquela empresa. Ou seja, daqui a pouco esse papel vai estar representando 20, 30% da minha carteira e vai que essa empresa não se recupere. Né? Vai que essa empresa encontre dificuldades. Então por isso que a gestão do portfólio ela é muito importante nessa crise, tá? E então, enquanto a bolsa caiu 40%, hoje estou com uma queda aqui no meu portfólio completo de 7%. Então, ou seja, por ter empresas de dividendo, por ter a gestão de portfólio, segurou mais do que 3 vezes, né? Praticamente 4, 5 vezes a queda do Bovespa, certo? O que vai acontecer aqui? Se continuar caindo, eu vou manter os mesmos níveis de percentual, ou quem sabe chegar a um ponto em que eu acho que eu consigo diminuir o meu caixa para 20%, para aproveitar mais a oportunidade, porque vejam só, esse é o momento de entrar na bolsa, tá? Não com todo o caixa, mas conforme a minha carteira vai desbalanceando, conforme o meu percentual de ações vai diminuindo, porque elas vão caindo, e eu vou rebalanceando meu portfólio, mais eu vou comprando ações, né? E é isso que no longo prazo vai determinar, por exemplo, assim, eu tenho preferência por empresas de yield mais alto,
né? Empresas resilientes, principalmente empresas de transmissão de energia elétrica, de saneamento, empresas que são mais resilientes no tempo e que não têm um impacto baseado nessa crise. O fato do coronavírus, uma empresa de energia elétrica que faz a transmissão de energia elétrica, ela vai diminuir a receita? Não vai, no curto prazo não vai diminuir a receita, ela vai continuar pagando seus dividendos, mas o papel se desvalorizou muito. Então o que acontece? O yield, né, o percentual de renda que ela paga sobre o preço aumenta. Então o que eu estou fazendo? Eu estou comprando um yield mais barato. Essa que é o racional por trás de uma carteira, de um portfólio baseado em renda, né? Então é dessa forma que eu penso. Quando isso começar a subir, isso pode demorar 3 meses, 4 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 5 anos para voltar para subir. Não tem problema, né? Conforme esses ativos forem subindo, a minha renda fixa vai começar em percentual a diminuir e o meu percentual de ações vai começar a aumentar muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou rebalancear das ações para a renda fixa, né? Ou para fundo imobiliário, ou se o fundo imobiliário subir muito, eu vou rebalancear para a renda fixa e vou mantendo esses níveis de percentual. O que acontece? O meu patrimônio vai crescer e eu vou ter uma gestão de risco. E isso que é o grande X da questão. Nos momentos de baixa, é o momento que você tem que comprar, você tem que ter recursos, você tem que ter criado um portfólio capaz de te dar a possibilidade de recursos para comprar na baixa. E você tem que vender na alta, então tem que ir contra a lógica da maioria das pessoas que entram no mercado. A maioria das pessoas entram o quê? Entram por falta de conhecimento, é claro, né? A notícia no jornal, a notícia na TV, a bolsa está subindo, é hora de entrar na bolsa, a renda fixa não está rendendo nada, sai da renda fixa, e a pessoa sai da renda fixa e vai tudo para a bolsa. Aí dá esse crash aqui, a pessoa quebra, nunca mais quer voltar para a bolsa. E aí quando é o momento de comprar, as pessoas estão vendendo em pânico, porque elas não sabem o que estava na sua carteira, não estudaram, não fizeram um racional, não têm conhecimento de portfólio. Então hoje tem muito material na internet, né? Muito. O meu processo de aprendizagem, ela foi, claro, lendo alguns livros e estudando muito, e hoje eu estou bem tranquilo assim com as quedas que estão acontecendo, né? Estou vendo até como uma grande oportunidade que vem se desenhando para quem carrega ativos para o longo prazo, certo? Porque isso daqui 5 anos a bolsa vai subir e eu vou estar carregando ativos a um preço muito baixo e um yield muito alto, né? Então vamos pensar que lá na frente a taxa de juros suba um pouquinho para 4, 5, para 5, 6%, né? Meu yield, quem sabe, vai ser 9, 10, 8%, porque eu comprei num nível de preço muito baixo. E isso eu vou carregar enquanto a empresa pagar dividendos, né? Então é uma aposentadoria que eu vou tendo desde hoje, certo? É uma aposentadoria incremental que eu vou aumentando no decorrer do tempo, na medida em que eu vou fazendo mais aportes também. Espero ter contribuído com algum aspecto, mas isso deixa muito claro que não é a primeira vez que há uma queda dessa dimensão de 40%. Aqui, pelo que a gente viu, houve umas 2 ou 3 quedas nesse sentido. Se eu voltar no tempo, lá em 1929, houve mais quedas, né? Então há os ciclos econômicos, há os chamados cisnes negros, que são eventos inesperados. Então ninguém esperava que até gestores institucionais, que quando chegou a 15 mil pontos, acabaram colocando muito dinheiro do caixa que tinham, porque assim, chegamos em 100 mil pontos, né, disso não cai mais, e veja só no que aconteceu, certo? Então, a administração de portfólio e uma estratégia de longo prazo, ela é fundamental para que você não venda aqui em pânico, né, porque é isso que tira as pessoas da bolsa, que nunca mais voltam, e que mantém o jogo de longo prazo, certo? Então, um forte abraço para vocês e vamos ver o que acontece nos próximos meses, né, nas próximas semanas, e estar preparado tanto para as oportunidades quanto para o gerenciamento de riscos também, certo? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.